Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Dicas Saudáveis dentro do projeto Idoso Movimento e Saúde. Meu nome é Sara Coraza, eu sou educadora física. Hoje a minha ideia é falar um pouquinho com vocês sobre esquecimento e memória. Provavelmente alguns de vocês já tiveram lapsos de memória, esqueceram nomes, esqueceram de nomes de ruas, nomes de pessoas. Às vezes começaram uma fala com alguém e esquecem de detalhes, no meio da fala, ou inclusive conseguem assim esquecer algum acontecimento importante do dia anterior, ou esquecem do que comeram no dia anterior. Ou estão pela casa e vão até a geladeira pegar alguma coisa e se deparam com a seguinte pergunta: o que eu vim fazer aqui mesmo? Então, esses lapsos de memória, eles são super naturais, super normais quando a pessoa está em fase de envelhecimento. E isso se dá porque o número de células nervosas cerebrais começam a diminuir ou até morrer. Então, isso depende, também um pouco da saúde geral da pessoa. Então, quanto mais saudável o indivíduo, muito provavelmente menos lapsos de memória ele vai ter. Então, o que se fala, o que se traduz em saúde geral? É o aspecto nutricional, estar bem estabilizado, bem equilibrado, é a ingesta de água, é o sono de qualidade, é fazer exercício físico, é ter um bom relacionamento também social e familiar, Então estar em equilíbrio também com o emocional. Então tudo isso repercute numa boa memória e muito provavelmente em menos esquecimento. Mas claro, que existem também muitas estratégias, que a gente pode se utilizar para amenizar os efeitos do envelhecimento na memória. Então, quais são esses elementos? A gente vai dar aqui algumas dicas para vocês, considerando assim coisas fáceis, coisas simples que vocês podem, obviamente, inserir como um elemento importante na vida de vocês, porque muito provavelmente vai ajudar nesses pequenos lapsos, e vai ajudar a fortalecer a memória de vocês ao longo desse processo de envelhecimento, ok? Um deles, então, é a ousadia de aprender coisas novas. Então, pode se desafiar a aprender um novo idioma, ou aprender italiano, ou aprender espanhol, ou aprender inglês. Desafio de um novo idioma. Um outro elemento bastante importante também é a aprendizagem de um instrumento musical, ou a aprendizagem de uma música, cantada, no caso. É a aprendizagem aprendizagem no sentido assim de trabalhar com jogos motores, com quebra-cabeça, com jogos de memória. Também o desafio de conhecer lugares novos, sempre dentro de uma perspectiva do que vai encontrar lá. Então, daí provavelmente já se faz um estudo do lugar, um mapeamento de coisas bacanas nesse lugar. Então, essa questão assim, de aprender coisas novas, obviamente que deve estar muito relacionado com a afinidade de vocês. Vocês devem se desafiar a aprender alguma coisa que vocês têm vontade de aprender. Não pode ser nada impositivo, que se for impositivo, muito provavelmente vocês não vão conseguir dar continuidade. Agora, se for uma coisa agradável, se for uma coisa prazerosa, muito provavelmente vocês vão seguir nessa prática. E isso é muito saudável para a nossa memória. Outro elemento importante é a exploração de atividades em grupo, onde vai existir aquele diálogo saudável, e dentro de um objetivo comum. Então, por exemplo, grupos de leitura. Hoje se fala muito em clubes de leitura. Um clube de leitura onde vocês farão aquela análise da obra literária, o entendimento da obra literária e posteriormente vão levar isso para o grupo.
Tá? Então, levando isto para o grupo, vai haver discussão, então, recordações, né? Atividades cognitivas, lembrando sempre daquilo que foi lido, daquilo que foi trabalhado. Tá? Então, clube de leitura, pode também ser clubes de atividades manuais, né? Como crochê, tricô, bordado, costura, onde vocês vão aprender e ensinar. Então, aí está uma prática muito bacana também. Vocês ajudarem alguém que está num processo um pouquinho inferior ao seu, né? Na habilidade de alguma tarefa manual. Né? Uma outra tarefa manual muito comum, muito bacana também de se trabalhar é a marcenaria. Né? Claro, sempre se utilizando de objetos, de coisas mais assim, de menos riscos, né, para a saúde, com todos os cuidados necessários. Né? Grupos também, gente, de atividades com exercícios físicos, né? Então, grupo de dança, grupo de hidroginástica, o grupo da caminhada, o grupo da ginástica funcional. Né? Então, vocês podem muito bem fazer um trabalho em casa, através de aulas online, e podem também fazer parte de grupos onde esses exercícios, essas atividades são desenvolvidas. Né? Então, o trabalho em grupo, né? Onde vocês irão encontrar pessoas, onde vocês irão dialogar dentro de um objetivo comum, é uma atividade extremamente saudável para o aspecto cognitivo de vocês. Ok? Outro elemento também que eu venho destacar aqui, é a organização de encontros com amigos, com familiares, onde vai haver também conversa, diálogo, recordações de fatos, né? Então pode ser um café, pode ser um almoço, pode ser um jantar, pode ser só um passeio, né? Sem gastronomia no meio, mas onde se tem sempre a questão do diálogo presente. Né? O diálogo é muito importante, né? A união do grupo através de um objetivo, onde a conversa, onde o diálogo está presente. Ok? Outra estratégia que eu venho compartilhar com vocês é a montagem de rotinas diferentes ao longo da semana. Tá? Então, o que é isso? É vocês terem uma organização de rotina, né? No sentido de organizem a semana de vocês. Eu vou por exemplo, segunda, quarta e sexta eu vou para a fruteira, ou vou para a feira, vou para o supermercado, depois eu vou fazer a minha atividade manual, né? Depois faço um almoço e testo uma receita. Né? Terça e quinta faço uma outra atividade, participo de algum outro grupo, ou tenho uma rotina diferente da rotina de segunda, quarta e sexta. Né? Então, essa organização é importante e a lembrança sempre, aquele trabalho mental de recordar o que vocês têm num dia, o que vocês têm no outro, né? Quais as atividades que vocês estão realizando dentro dele, o que vocês devem recordar, o que vocês devem levar de elemento novo. Né? Então, o estabelecimento dessas rotinas são bem interessantes também, mas elas devem ser variadas. Mas o importante é que elas sejam organizadas, né? E não pensem essa rotina como um sinônimo de trabalho. Pensem essa rotina como um sinônimo de ocupação, tanto física quanto mental, né? Isso é extremamente saudável para as questões de memória de vocês. Tá? E venho trazer também para vocês um elemento que é bastante positivo, que é o uso de tecnologias. Tá? Então, o uso de computador, o uso do celular, né? Trabalhar com aplicativos, trabalhar em redes sociais, enviar vídeos, assistir coisas e discutir com pessoas. Né? Esse é um elemento bastante positivo também. Hoje em dia, inclusive, se tem muitos aplicativos de jogos de memória dentro dos próprios, junto ao computador e junto ao celular. Né? Então isso é bem positivo. Se vocês não sabem, peçam ajuda para familiares para saber como utiliza e vão praticando, que isso é bem legal e é bem saudável para vocês também.
Obviamente que devemos ter um pouco de cuidado com o uso exagerado de horas diante dessas tecnologias, tá? Mas, como vocês são adultos, né, são bem conscientes, são bem responsáveis, saberão administrar bem esse elemento, ok? Então, gente, fazendo um resumo de tudo que a gente falou hoje, vai ficar a dica. Atenção, primeira dica: ser ousado em aprender coisas novas, tá? Coisas desafiantes, mas ao mesmo tempo coisas estimulantes, ok? Segunda dica: ter uma rotina, mas ter uma rotina variada e organizada, tá? Façam a rotina de vocês e sigam, tá? Terceira dica: ter objetivos na vida, né? Ter pequenos projetos e também ter grandes projetos. Isso é muito significativo, é muito importante, tá? Então, quer dizer, vocês precisam saber organizar a vida de vocês, ter pequenos projetos, ter grandes projetos. Isso vai dar um prazer espiritual muito grande para vocês, ok? Isso aí, então, gente. Ficamos hoje por aí. Esse foi um Dicas de Saúde, falando sobre memória e esquecimento. Eu sou a professora Sara Coraza e estamos juntos dentro do projeto Idoso, Movimento e Saúde.